Sobre o desejo da mulher, Nisserhan Alita começa dizendo assim: o desejo feminino é algo muito controverso e desconcertante. De fato, isso a gente já sabe, né? Em seguida, ele diz assim: vou agora expor sem pudor justamente o que todas tentam esconder e jamais admitem. Aí agora a gente vai partir para os detalhes daquilo que ele diz que é oculto, que as mulheres escondem, certo? Na verdade, muitas nem sabem disso. É algo que está dentro da natureza delas e elas procedem assim. Tanto é que elas vão dizer uma coisa e, na verdade, acabam agindo, atuando de outras formas, ok? Vamos ver aqui, então, alguns trechos do que foi escrito por Nisserhan Alita e vou comentar alguns detalhes de alguns trechos, ok? Não vou ler tudo para não ficar cansativo. Mas, de entrada, ele já começa assim: a sexualidade humana é semelhante à dos cavalos, zebras e jumentos selvagens. Presta atenção que ele vai fazer um comparativo da sexualidade humana com a dos animais. E notem ou façam a observação de vocês se há diferença. Seguindo, as fêmeas espontaneamente se dirigem ao território de um garanhão. Observe. Que se instala próximo às melhores fontes de alimento e água, ou seja, os recursos naturais. E as fêmeas oferecem-lhe sexo à vontade. Presta atenção nesse detalhe, viu? No mundo animal, as fêmeas procuram esse garanhão, que é o destaque, ok? E lhe oferece sexo à vontade. Lembrando que os garanhões aqui está se referindo àqueles animais líderes, isso, os líderes de rebanhos. Seguindo, os demais machos secundários, aqueles que estão submissos, que não têm autoridade patente nenhuma, são obrigados a errarem em bandos compostos por apenas indivíduos do sexo masculino, ficando sem se acasalar por anos a fio. Preste atenção. Os animais macho do rebanho fracos se isolam, entendeu? A parte de conviver com as fêmeas, isso pertence apenas quem tem a patente. Até que consigam substituir algum garanhão que esteja velho. Seguindo, as fêmeas não rivalizam entre si e aceitam a infidelidade do garanhão com naturalidade. Agora, olha a observação que o escritor vai fazer agora. Como acontece com as fãs de qualquer artista famoso. Se tocou? Mafioso, bilionário ou político. Viu a comparação do poderio? E que, se você for fazer uma análise aí, de fato, as mulheres dessas personalidades fortes, elas não vão se importar muito com o ato dele ter várias relações com outras mulheres, entendeu? E aí está fazendo esse comparativo. Seguindo, o garanhão pode se relacionar, olha, preste atenção, isso vai ter uma aplicação prática na sua vida, é só seguir, porque aqui é só o começo, certo? Continue seguindo que você vai entender de como utilizar o conhecimento a seu favor. O garanhão pode se relacionar com qualquer égua de seu harém sem o menor problema enquanto for capaz de manter feras e machos secundários assediadores afastados.
Em outras palavras, preste atenção, os homens considerados machos alfa são como os garanhões e as mulheres são como as éguas selvagens. Parece que ele está pegando pesado, mas não. Isso aqui é um estudo de fato. Ele apenas fez o comparativo entre o mundo animal e o mundo humano, ok? E não há muita diferença no comportamento sexual. Continuando, por ser o comportamento e o polo contrário do homem, a mulher tem uma estrutura psíquica inversa. Como assim? Veja lá. Queremos o máximo de sexo e tentamos transar enquanto nos restar força até o último momento. Esse é o homem, entendeu? O homem visa isso aqui, o sexo. A primeira coisa que o homem vê é o sexo. Para nós, o sexo vem em primeiro lugar e o amor em segundo. Embora o homem ele tenha a capacidade de um amor extraordinário, ele ama a mulher pelo fato que a mulher é, e vai ser explicado aqui logo na frente. Todavia, o motivador principal do homem é o sexo. Para elas, o contrário ocorre. O amor vem em primeiro lugar. Agora observe o detalhe que ele vai discorrer aqui. Mas entenda bem, preste atenção. Isso é importante você saber. Elas não querem dar amor, querem apenas recebê-lo. Entendeu aí? Querem apenas recebê-lo, dando em troca somente o mínimo necessário para nos manterem presos pelo desejo, pelo sentimento e pela paixão. Entendeu? Só para repetir aqui, elas não querem dar amor, querem apenas recebê-lo. É o fato que a gente vem comentando nos outros vídeos. O fator egoísta da mulher, entendeu? Isso interfere também na questão já profunda do sentimento, chamado amor. Embora, eu volto a afirmar, quem de fato ama aqui é o homem, entendeu? A mulher ama, sim, mas com uma parcela reduzida. E você vai entender à frente o porquê. Dando em troca somente o mínimo necessário para nos mantermos presos pelo desejo, pelo sentimento e pela paixão. Aqui está a reclamação de muitos casais, porque depois que casa, o homem cai numa falta de amor, numa falta de sexo terrível. E é dado tipo uma ração, entendeu? Ela dá a atenção ao homem quando quer, quando convém, ou melhor dizendo, quando ela se sente um pouco ameaçada, quando ela e procurar outra. Aí a coisa tende a inverter um pouco. Ela dá apenas o mínimo, mas não bastante. E para que ela entrega o máximo do seu desejo, do seu amor, vai ser explicado aqui também. Possui um desejo duplo. Desejam a servidão dos fracos e a proteção dos fortes. Querem dominar os débeis e carentes para explorá-los como maridos, criadores de sua prole, ao mesmo tempo em que sonham obter a afeição dos insensíveis que possuem haréns e se destacam na hierarquia dos machos. Preste atenção. Os fracos, quando aprisionados, recebem sexo, carinho e amor em quantidades mínimas, apenas o suficiente para serem mantidos presos. É o que a gente comentou há pouco. E veja bem, isso se trata na concepção da mulher, já que esse cidadão é fraco. Porque quando ela ainda está na luta para poder manter um cafajeste, como foi dito em outros vídeos aí, que ela tem esse desejo, e ela luta por isso, para que dominar um cafajeste, a entrega dela é sem limite, cara. Entendeu? É sem limite. A todo momento, a toda hora, ela quer dar o amor dela para esse cara.
Mas quando se trata já de um fraco, um cara que está ali bajulando, fazendo de tudo, não sabendo dosar o doce e o salgado, ou o popular ditado bater e assoprar, elas vão fazer isso. E tem algum meio para que dentro de um casamento a coisa seja diferente? Sim, tem. Inclusive já foi dada a dica aqui. Não ser nem frio, nem ser não quente ao extremo. Você tem que escalar entre um e outro. Está entre os dois polos. O doce e o salgado, o bater e assoprar. Se você ficar ali só no assoprar, só no carinho, a tendência é que você já se tornou de fato um fraco, é porque ele também não está sabendo, não sabe fazer a arte da manutenção. Manutenção dessa concepção feminina, ok? Seguindo. Elas nunca nos amam em simples retribuição ao nosso amor. Presta atenção. Isso aqui eu não vou chegar a afirmar na totalidade, ok? Na totalidade. É algo a ser estudado ainda. Todavia, posso dizer que uma parcela muito grande, digamos que 90%, 95% delas, de fato é assim. Nunca amam o homem em simples retribuição ao amor que ele tem. Ou seja, simplesmente por as amarmos ou desejarmos. Não, a retribuição não é por isso. Desejam nossas características atraentes e não nossa pessoa. Aí, entendeu? Isso se explica pelo fato de que suas necessidades estão muito além do acasalamento. Necessitam criar e proteger a prole. Logo, não sentem falta dos machos em si, mas apenas de suas atitudes em contextos utilitários. Deu para compreender aqui que segundo Nesserran Leita, o amor da mulher para o homem está voltado ao seu contexto utilitário. Eu quero fazer uma ressalva aqui também dentro da sua amizade. Não existe amizade feminina para com o homem. Aprenda isso, isso é muito importante. Não. Pelo simples fato de você ser quem é, não existe. Se algumas mulheres estão próximas a você dizendo que é sua amiga, que gosta de você, até fala bem de você para terceiros antes de sua ausência, é pelo fator utilitário que você tem. De alguma forma você está servindo a essa pessoa. Saiba disso. Porque se você não estivesse a servindo, você seria neutro. Neutro. Todo sentimento feminino em relação ao homem, principalmente aqui em relação à amizade, é um fator utilitário. De alguma forma você pode estar passando para ela segurança, você pode estar passando para ela instruções, você pode estar sendo para ela um ouvinte bom, e às vezes ela busca muito isso no homem, porque o homem sabe ouvir a mulher, entendeu? Então, talvez você tenha sido aquele cara que está sendo a proteção dela nas baladas, nas festas, mas sempre é um fator utilitário. Em outra oportunidade vamos falar sobre essa questão de amizade. Seguindo, nós, ao contrário, as amamos em si mesmas, falando que nós homens amamos as mulheres por elas mesmas, não pelo fator utilitário, entendeu? Isto é de forma direta, pois nossa meta existencial é acasalar. Queremos transmitir nossos genes contra os genes de outros. As amamos em corpo de forma direta. Não é o que elas fazem, é de fato quem elas são. A presença, o corpo, o sexo, a companhia, entendeu? Somos amados indiretamente, em termos de função e utilidade. Preste atenção.
Nossa falta não é sentida fora de um contexto utilitário. É o que eu comentei há pouco. Se você não tem utilidade nenhuma, sua ausência não causará falta. A verdade é essa. A meta existencial masculina é acasalar, fecundar e garantir a transmissão da herança genética contra machos rivais. A meta existencial feminina é a criação da prole, a qual passa diretamente pela formação da família. Para nós, o sexo é o fim e para elas é o meio. Entendeu? É por isso que depois que casa, que ela consegue o que quer, o sexo fica meio bagunçado. Em outras palavras, o amor feminino é destinado aos filhos e não aos machos. Isso aí eu concordo. Eu concordo, porque aqui está se falando de um amor que não tem barreiras, não tem dificuldade. A gente sabe que uma mãe, ela é capaz de dar a vida pelos filhos, certo? A gente sabe que tem aqueles casos isolados que tem mãe que abandona filho tal e troca o filho por homem, enfim. Isso aí são casos perturbadores. Está fora do padrão natural da existência feminina, ok? Talvez seja um distúrbio, uma carência muito alta que se tornou uma doença. Uma doença emocional, psíquica, não sei. Porque dentro do padrão normal, natural, a mãe, ela é sempre pelo filho. Vamos lá. Quere o melhor macho do bando, o melhor reprodutor, o vencedor, o rico, o famoso, o destacado em relação aos outros machos. Nesse aspecto, não diferem das macacas, não difere das macacas e equinos selvagens. Assim como entre certos bandos de mamíferos e aves, os machos líderes são preferidos pelas fêmeas para o acasalamento e os machos de segunda categoria são rejeitados, entre os grupos humanos, os mais destacados são os mais desejados. Os galãs, artistas, ídolos, etc. São perseguidos e adorados por serem destacados e não pelo que são em si mesmo. Por isso, se você quiser chamar a atenção de alguma que te ignora, deve ser diferente dos imbecis. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Logo no início desse tópico, ele diz: querem o melhor macho do bando, o melhor reprodutor, o vencedor, o rico, o famoso, o destacado em relação aos outros machos. Na verdade, as referências dele aqui estão num patamar muito alto, entendeu? Ele pegou aqui pessoas de níveis sociais muito elevados. Aí fica a pergunta: como fica a situação, então, de pessoas, de homens que estão em situação natural, que não tem um nível social alto, elevado, pessoas que vivem com salário mínimo, que batalham todo dia, como fica? Porque toda a referência que ele dá aqui são um patamar gigantesco. Eu te respondo. Eu vou aliviar essa barra aqui pra gente. Na verdade, ele vai chamar atenção para pessoas destacadas, certo? Dentro do seu convívio, do seu nível social, da sua turma, o que você tem que fazer é procurar ser diferenciado, ser destacado, ser superior aos demais, ok? E as relações que acontecem, os casamentos que ocorrem dentro desses padrões sociais mais baixos, dentro da pobreza, etc. Enfim, dentre vários homens ali daquele reduto de pobreza, digamos assim.
A mulher escolhe um. É porque ela viu dentro daquele reduto, daquele grupo ali, algo diferenciado nele. E isso chamou a atenção dela, entendeu? Não necessariamente você precisa agora buscar um padrão social elevadíssimo, que não vai conseguir, você vai passar a vida toda correndo atrás disso e não vai conseguir. Nada dizendo que você, nada impeça de você buscar melhoras. Mas como ele vem falando aqui, tipo, um famoso, cantor famoso, um artista. A gente sabe que a gente não tem essa aptidão, não tem esse talento, e a gente não quer isso, muito menos que tem interesse por essas coisas. Então, é se elevar dentro do nosso nível, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso padrão, dentro do nosso reduto, ser diferenciado, ok? Voltando cá embaixo, certo? Por isso, se você quiser chamar a atenção de alguma que te ignora, deve ser diferente dos imbecis. É aqui que está o ponto-chave, ok? E acho que na seguida aqui ele vai discorrer como fazer isso. Deixa eu ver aqui. Em primeiro lugar, não deve fazer o que todos fazem. Preste atenção nessa lição aqui, viu? Importantíssimo. Em primeiro lugar, não faça o que os outros fazem. O que, tipo assim, de repente todo mundo tá de olho ali em uma determinada mulher. Todos chegam para ela e começam a elogiar. Você é linda, você é bonita, caramba, como você é isso e aquilo. Observe se todos estão fazendo isso. Você vai agir diferente, você não vai fazer. Não. Você não vai fazer, você vai se aproximar. Você vai se aproximar, ok? Manter contato ali com todos. E não se submeter ao padrão de beleza dela. Você vai a ignorar. Isso. Isso. Não tipo com soberba, mas uma pessoa, seja normal, se mostre uma pessoa diferenciada. Ela vai ver que você não abajurou, você não fez o que os outros fez. Isso chama a atenção da mulher na hora. Aí ele vai dar algumas dicas. Não fazer, persegui-la, tentar chamar a atenção, falar muito, falar alto, fazer gracinhas, apressar sem agradar, tipo elogiar, comprar coisa para ela, ela pedir algo, vocês fazer correndo. Primeiro, se você chegar posturado, aqui um detalhe importante, se você chegar bem posturado, ela não vai pedir para você fazer algo para ela, não. Ela vai pedir para aqueles abobalhados, os súditos dela. Ela já vai lhe colocar em um patamar diferenciado, ok? Assediar, é o que eu falei do elogio. Posicionar, etc. Aprenda a impressionar sem fazer barulho, isso é importante. Agir o mais natural possível, porque a mulher tem uma percepção muito alta. Se você exagerar, se você mostrar que está querendo ser o tal, o cara, ela vai perceber. E na concepção dela você vai ser mais um abobalhado. E nem esforço, como se não quisesse fazê-lo. Seja mais temível do que amável. Não se preocupe. Não se esquente com essa ideia de que ela tem que achar você um cara bom, amável. Não, não vai por isso não. Isso aí são os imbecis que fazem. Na verdade, a mulher está procurando um cara seguro de si. Entendeu? Impressione-a sem alarde, por caminhos contrários àqueles que todos trilham. Quase concluindo aqui, vamos fechar essa leitura. Aproxime-se sem medo, mas com indiferença. Olhe fixamente nos olhos, para atemorizar e em seguida dê alguma ordem protetora. Ignore partes interessantes do corpo à amostra. Aqui um ponto importante. A mulher, quando quer seduzir, ela pega pesado com o corpo, entendeu? Ignore. Ignore. Seja diferente.
Verdade é que o olho vai lhe trair muitas vezes, mas mostre superioridade. Isso vai mexer com a cabeça dela. Ela vai para casa e vai ficar inquietante. Por que você não observou ela? Por que você não fez o mesmo que os outros fez? Por que você não olhou para o decote? Ataque seus pontos de vista equivocados. Ou seja, não precisa concordar 100% com ela. Entendeu? Também você não vai ficar discordando direto. Deixe ela falar à vontade. Tipo, a cada 5 temas, 2 você discorda. Desde quando você de fato tem assunto para isso, certo? E mostre que você é inteligente. Espante-a. Horrorize-a com seus argumentos sólidos. Escandalize-a. Deixe-a emocionalmente indefesa e surpreenda protegendo com indiferença. Tudo isso vai mexer com a parte emocional dela. Não tema a aproximação e nem a perda. É outro ponto importante aqui. Muitos caras têm medo de contrariar a opinião da mulher porque acha que vai perder. Mas se você já está nessa ideia, você é um fraco. Ela sente isso. E de fato isso não vai fazer muita diferença. Pode contrariar, deixa ela se aborrecer. Ela vai sair da sua presença, mas aquilo vai mexer com ela e ela vai procurar novamente você. Desde que seus argumentos tenham sido sólidos e verdadeiros, certo? Arrisque-se. Saiba dosar a exposição, a perda com a maestria. Amarre-a, faça-a pensar continuamente em você. Seguindo. Habite seus pensamentos e suas lembranças como um fantasma. Não tente atravessar as barreiras pelos caminhos que todos tentam. Penetre a fortaleza pelas passagens que estão desguarnecidas por não serem notadas pelos idiotas. Saiba perceber o momento de se aproximar e de afastar, que é um ponto importante. É o que eu venho falando, né? O doce e o salgado. Você saber dosar os polos. Às vezes você chegar em um local e você se posturar, dar aquela palestra bem dada, fazer esses passos que foi demonstrado aqui e se retirar, esse é o efeito bem maior do que permanecer lá. Entendeu? Tipo, você chega em uma roda, aí você faz todo esse processo e você se retira. Para ela, aquele momento, aquela roda ali sem a sua presença já não vai prestar. Ela vai ficar ali mais desejosa de que você estivesse ali presente, entendeu? É todo um processo. Para finalizar, vamos finalizar aqui. A loucura feminina é a superioridade do macho em todos os sentidos e domínios possíveis. Ou seja, ela tem essa loucura, a mulher tem essa loucura pelo macho superior, entendeu? São atraídas por sinais de superioridade, altura, inteligência, dinheiro, etc. Esse ponto de inteligência é muito importante, mas principalmente por indiferença, determinação e segurança. Rejeitam sinais de inferioridade e fraqueza. Prestou atenção nisso aqui? Mas principalmente que deixa elas loucas são indiferença, ela não suporta a rejeição, entendeu? Então, se você se apresentou dentro daqueles passos que foi citado há pouco, e você passa a tratá-la com indiferença em seguida, aquilo ali pronto. Certamente ela vai correr atrás de você. Determinação e segurança. Rejeita os sinais de inferioridade e fraqueza. Rejeita os sinais de inferioridade e fraqueza. Quando a mulher larga o cara, 99% dos caras fazem o quê? Vão se mostrar fracos, né? Bebedeira, cachaça, larga trabalho, enfim, choradeira. Isso não adianta. Isso não adianta, isso só vai
mostrar, comprovar para ela que você de fato é um fraco. E mulher não suporta a fraqueza no homem. Baixa estatura, pobreza, burrice. A pobreza aqui a gente já conversou que isso não difere. É a questão de classe social. Dentro do meio da classe social da pobreza, você tem que ser diferenciado dos demais, só isso. Com a inteligência, com a capacidade de protegê-la, certo? Com a capacidade de suprir suas necessidades. Burrice, sentimentalismo, romantismo, submissão, assédio, bajulação, adoração, dúvida, vacilação, insegurança, etc. Amo a superioridade. Preste atenção, as operárias desejam o dono da empresa, as pacientes desejam o médico, as alunas desejam o professor, as fãs desejam o artista, as baixas desejam os altos e as altas desejam os mais altos ainda. Enfim, vamos finalizar aqui para não ficar muito longo esse vídeo. Já tem meia hora, 25 minutos talvez, 25. Enfim, vamos parar aqui e vou dar sequência a essa leitura. Tem muitas coisas ainda a serem ditas. Caso você queira a continuidade dessa leitura com comentário, dê seu ok aqui no vídeo e comente, que aí a gente vai saber que está no caminho certo, certo? Ok? Até o próximo vídeo. Fique com Deus, o Eterno, o grande Criador dos céus e da terra, e aquele que nos dá a vida. Um abraço e até lá.